Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a nossa live super aguardada, perguntas e respostas tira dúvidas. Então eu recebi desde segunda até hoje, que foi quando eu comecei a falar com vocês, 23 perguntas. Então eu vou tentar respondê-las todas. Caso não dê tempo, a gente marca mais uma live de perguntas e respostas para tirar as dúvidas. E se vocês quiserem mandar durante a transmissão, vão mandando. Se der tempo eu vou respondendo. Se não, como eu disse, a gente marca uma próxima vez. E não esqueçam que assim, para a gente entregar a melhor ROF para o nosso paciente, a gente realmente precisa conhecer a anatomia, conhecer a análise facial, conhecer os produtos que a gente usa, conhecer as técnicas. Então, é a pontinha do iceberg. Quando a gente olha o procedimento feito, né? Aquilo é a cerejinha do bolo, mas precisou misturar os ingredientes, bater a massa, assar o bolo, rechear o bolo, cobrir o bolo, né? Para depois colocar aquela cerejinha. Então, o nosso conhecimento também é feito de acúmulos de informações, de tirar dúvidas, de perguntar e tudo mais, né? Então vamos começar lá com a nossa primeira dúvida, tá? Deixei aqui na tela do meu computador para ler para vocês. A primeira dúvida a Natália mandou: microagulhamento tira as manchas vermelhas de acne? Tenho várias, são pequenas, outras mais vermelhas, não tenho aqueles buracos na pele. Será que funciona? Ou o peeling seria o mais ideal? Claro que uma resposta assim, sem uma avaliação presencial, é mais complexa. Mas vamos entender o microagulhamento. Então, o microagulhamento, ele vai fazer microfurinhos na sua pele, né? E ele vai provocar um processo de cicatrização por causa desses furinhos. Vamos imaginar quando a gente rala o joelho lá, né? A gente rala o joelho e faz a cicatrização. Então a gente está provocando um trauma na pele também com esses furinhos, né? E aí, aquela camada superficial da nossa pele, que é a camada que tá ali sofrendo com as agressões, com a acne, com tudo que possa existir ali, ela vai embora, né? Ela vai ser renovada através do microagulhamento. E a gente pode, só tirar o som desse computador aqui, a gente pode fazer o seguinte, usar ativos durante o microagulhamento com finalidades. Então, por exemplo, eu quero fazer estímulo de colágeno, eu vou usar ativos com fator de crescimento para colágeno. Eu quero fazer rejuvenescimento, então eu vou fazer ativos que façam melhoras de rugas, né, rejuvenescimento. Eu quero clarear a pele, eu vou usar ativos que façam clareamento de pele. Então, aqui a Natália falou, ela perguntou se o microagulhamento tira as manchas vermelhas de acne. Então, primeiro de tudo, o microagulhamento suaviza qualquer coisa, mas tirar completamente ele não tira. Segunda coisa nisso como são essas manchas? Ela falou manchas vermelhas de acne, mas será que essa acne está ativa? Se tiver ativa, não dá para fazer microagulhamento em cima, porque vai aumentar a inflamação local, tá? Então, se a mancha for vermelha, só depois, aquelas manchas que ficam após a acne, aí sim o microagulhamento é legal, porque vai fazer a renovação da tua pele e vai mandar embora essa pele mais avermelhada, vai vir uma pele nova, mais clara, sem essas manchas vermelhas, tá? E ela fala assim, ó, tenho várias, são pequenas, algumas mais vermelhas e não tem aqueles buracos na pele. Então, os buracos na pele, que ela quis dizer, são as cicatrizes de acne, que o microagulhamento também funciona muito bem, né? E pelo mesmo processo, pela renovação ali da camada mais superficial da pele, a gente vai conseguindo com que essa cicatriz fique cada vez menos profunda, cada vez ela vai subindo mais para a superfície e a gente consegue resultados muito bons, né? Como eu disse, não sobe completamente, mas melhora demais. E ela pergunta, o peeling seria mais ideal? Veja bem, o peeling, ele faz esse processo de descamação tecidual, né? Renovação tecidual também, através da aplicação de um ácido normalmente.
Então, eu não sou muito fã de peeling, mas tem muita gente que faz, gosta e tem excelentes resultados. Mas eu acho o microagulhamento mais efetivo, porque ele consegue penetrar numa camada mais profunda que o peeling. Porque como ele faz o furinho na pele, ele consegue numa derme, né? O peeling ele vai ficar mais na epiderme, que é a camada mais superficial da pele. Tá bem? Então, primeira pergunta da Natália, acho que foi isso. Segunda pergunta, Carlos. Alguém sabe se o microagulhamento ajuda para manchas de apertar espinhas e cravos? Não é profundo, é só marcas mesmo. Então, acho que já respondi, né? Até deixei as duas juntas justamente por causa disso. Que sim, o microagulhamento ajuda muito a suavizar essas manchinhas, mas a gente precisa entender, é muito importante entender se esse paciente está com a acne ativa. Se tiver com a acne ativa, não dá para fazer microagulhamento em cima. Porque quando a gente faz essa aplicação da caneta do microagulhamento e tal, a gente está fazendo uma inflamação no organismo. Se ele já tem inflamação da acne, vai piorar a situação. E aí, por consequência, vai ficar tudo inflamado, né? Piora muito a situação. Então, não dá. Outra situação importante é que não dá para fazer microagulhamento quando o paciente estiver tomando Roacutan. A gente precisa pelo menos esperar um pouquinho de tempo, né, quando ele está tomando a isotretinoína, para que possa fazer, porque esse remédio também acelera a descamação da pele, a renovação celular, e aí a gente vai fazer mais um procedimento que vai fazer essa descamação toda. Então, é muito para nossa pele, ela não aguenta, tá? A Alessandra perguntou, tenho cicatriz de acne, o microagulhamento ajuda? Super ajuda. Na verdade, Alessandra, deve ter no meu perfil aí alguns casos de antes e depois de cicatriz de acne, muito legais. E tem no canal do YouTube também um vídeo sobre o procedimento de microagulhamento para cicatrizes de acne. Você pode dar uma olhada e assim melhora muito. O que a gente tem que ter em mente é que a cicatriz nunca vai sumir completamente, tá? Completamente ela não some, mas ela melhora demais. E a gente normalmente faz um combo assim, microagulhamento, depois um skin booster, depois um bioestimulador de colágeno e até um fio, né? Um fio liso para estimular colágeno. Então, depende de como é a cicatriz, mas a gente pode ir melhorando, melhorando, melhorando até ela ficar bem imperceptível, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Foi a Jane. A Jane mandou. Boa tarde, doutora. Usei volumizador Cosme Beauty. Não dura nem 3 horas. Ficou lindo, volumoso, mas saiu logo porque não foi reticulado. Então, gente, eu não conheço essa marca, né? Não posso falar. Mas o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. Se ele é volumizador, ele tem que ter reticulação. Quando a gente fala do Skin Booster, por exemplo, que ele faz hidratação e não faz volumização, é um ácido hialurônico sem propriedades de volumização, só de hidratação, mesmo o Skin Booster, ele tem uma reticulação bem baixa, para manter as moléculas de ácido hialurônico juntinhas e assim conseguir com que o produto fique na região e a hidratação seja naquela região. Então, quando a gente pega um ácido hialurônico que não tem reticulação, ele vai fazer o volume e tudo mais da hora da aplicação. Você injetou alguma coisa ali dentro, né? Mas com certeza isso vai sair e a única coisa que vai acontecer é que tua pele vai ficar melhor ali na região, né? Vai ficar mais bonita, mais hidratada, né? Mais viva, assim, com mais viço, mais iluminado. Mas efeito volumizador só existe nessas poucas horas da hora que aplica, porque você injetou um volume. Aí o teu organismo vai liberar aquele volume e vai ficar só com os ativos que efetivamente funcionam, dão certo para ele, né? E de resto você perde esse resultado. Então, quando a gente for pensar em preenchimento labial com o paciente, sendo profissional, a gente precisa pensar nisso. Perguntar o que o paciente quer, né? Você quer um bocão, quer um volume, o que te incomoda? E aí, nisso, você já consegue escolher mais ou menos para qual ácido hialurônico, com qual reticulação você vai, né? Tem uma frase que está na Bíblia, em Coríntios,
se eu não me engano, que eu coloquei esses dias num slide aqui, que tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Então, você pode usar qualquer ácido hialurônico no lábio? Pode, mas é conveniente? Não. Então, você tem que saber escolher para ter aquele resultado que o teu paciente quer. Então, no caso da Jane aqui, ela ficou decepcionada, porque ela queria um volume, queria alguma coisa, e o profissional não usou isso tudo, que, né, não fez o que ela queria. Então, provavelmente ela vai procurar outro lugar porque ela ficou infeliz, né? Certo? Então, próxima pergunta. A Daiane mandou: para pés de galinha, qual é a melhor indicação, doutora? 40 anos e muitas rugas nos olhos. Então, vamos lá. Pés de galinha. Então, os pés de galinha se formam quando a gente sorri, certo? E aí, o que a gente precisa fazer? Primeira indicação é toxina, né? Pra gente relaxar o músculo orbicular dos olhos e com isso conseguir que a pele dobre menos, tá? Então, dobrando menos, a gente vai fazer com que não fique tão marcados os pés de galinhas. Só que, com 40 anos, como ela disse, assim, cada um envelhece de um jeitinho, né? Mas com 40 anos e muitas rugas, que ela falou. Então, com 40 anos e muitas rugas, possivelmente só a aplicação da toxina não será suficiente. Então, o que a gente pode fazer? A gente deve tratar a qualidade de pele da região, tá? A gente pode tratar com fios de PDO, com Radiesse, aqui ó, mais pro cantinho, tá? Próprio Sculptra também mais pro canto, né? Saindo do músculo orbicular. A gente pode tratar com o Skin Booster, tá? Mas a gente precisa fazer uma análise facial completa dela para entender se essas rugas, por exemplo, são porque a região tá com afundamento aqui na lateral da olheira, né? Ou porque ela perdeu uma sustentação. Então não é um simples, vamos fazer isso, um protocolo, né? Precisa fazer uma análise facial para poder entender a melhor indicação para ela. Mas o padrão ouro para rugas é toxina. E aí você vai aplicar a toxina, vai aguardar os 15 dias e vai reavaliar a sua paciente. Ah, o que eu posso melhorar aqui? Ah, ela ficou com flacidez de pálpebra, é isso que está incomodando? Então é um tratamento. Ah, ela ficou com rugas de raio de sol para fora da aplicação da toxina, outro tratamento. A qualidade da pele tá flácida, tá solta, tá soltando, e por mais que o músculo não dobre, a pele por cima dobra, outro tratamento. Tá bom? Doutora, tem duas perguntas no YouTube. Valdecir, o PRP pode ser feito com microagulhamento? Pode. O que é PRP? Plasma rico em plaquetas. É feita a punção sanguínea do paciente, coloca esse sangue numa maquininha que ela vai dividir a parte líquida da parte sólida do nosso sangue, tá? E ele vai ficar em 3 cores diferentes. Fica o vermelhinho da parte do sangue, um amarelinho mais queimado assim, que são as células boas do PRP, e uma parte que já não é tão boa, que não é usada, tá? Essa parte boa a gente pode usar na hora do drug delivery do microagulhamento. O que é isso? Então a gente fez todos os furinhos lá do microagulhamento, tá? E aí a gente vai colocar um ativo. O ativo que eu quero, por exemplo, clarear a pele. Não adianta eu aplicar um PRP que não vai clarear minha pele. Eu preciso colocar um ácido tranexâmico, um ácido glicólico, alguma coisa assim. Mas eu quero fazer uma renovação celular, um rejuvenescimento, o PRP entra bem, né? Ele vai conseguir, porque nessas células, nessa separação de células, vai ter muita célula que vai produzir elastina, fibrina, colágeno. Então ele dá uma rejuvenescida na pele. Então entra o PRP muito bem, tá? A outra pergunta? Priscila, o Elancê dá volume? O Elancê dá volume sim. O que é o Elancê? O Elancê é um bioestimulador e preenchedor na mesma seringa. Ele é policaprolactona, tá? E ele tem, assim, ó, a gente aplica ele na mesma função de preenchedor. Então, por exemplo, quero preencher o queixo. Eu vou aplicar exatamente como eu faria um ácido hialurônico. Aí, em 3 meses, ele vai perder a função de preenchedor
e vai começar a produzir o colágeno, tá? E aí ele vai manter essa função de preenchido ali a região por bioestimulação de colágeno. Então, ele tem 3 versões, o S, o M e o L. Então, é small, medium e large. Então, ele dura 1, 2 ou 3 anos. E aí a gente compra o produto baseado nisso. Ah, eu quero que dure 3 anos, né? Então, aqui na clínica eu tenho os 3, aí o paciente, eu quero que dure tanto tempo. E a gente aplica, né? E ele tem esse efeito. Então, você vai ter um preenchimento, com 3 meses você vai sentir, não preencheu tanto porque ele baixa o volume, que é a carboximetilcelulose que tem nele, que é o conservante, perde um pouco esse volume, tá? E daí dali começa a preencher novamente pela bioestimulação de colágeno. Funciona muito bem, é muito legal. Eu gosto muito para áreas de mandíbula, queixo, tá? Malar, funciona super bem. É bem legal. No Instagram, a doutora Alessandra perguntou: doutora, é verdade que o ácido tranexâmico via oral é verdade que acaba com as manchas? Não é. Na verdade, assim, ó, a gente tem que pensar que o paciente, a pessoa que tem mancha, nunca vai acabar com a mancha. Por quê? A gente tem na nossa pele os melanócitos, que são os produtores de melanina, tá? A melanina é o granulozinho que vai dar a nossa cor. Então, eu, branquela desse jeito, tenho muito pouca melanina. A Naomi Campbell, linda, maravilhosa, tem muita melanina, tá? Mas o que é isso? Quando a gente toma sol, uma maneira do nosso organismo se proteger dos raios solares nocivos é produzir melanina, tá? E algumas células, alguns melanócitos, eles são meio descontrolados e eles produzem melanina demais. E eles sempre vão ser descontrolados, não existe um jeito de controlá-los ainda, tá? Então a pessoa que tem mancha, ela consegue clarear a mancha, mas eventualmente por fatores como estresse, tomar sol, secador de cabelo, sauna, tudo que é quente, ativa, banho muito quente, ativa a mancha novamente, tá? Então a gente tem que pensar assim, se eu tomar o ácido tranexâmico via oral, eu vou ter um clareamento das manchas? Bem sutil, vai, mas você vai começar, sei lá, foi dirigir, tá dirigindo lá, pegou no volante, tomou sol na mão sem proteção, ativa o teu melanócito louquinho lá. Por quê? Porque a pele é o mesmo órgão do corpo inteiro, a pele é um órgão, tá? Considerado um órgão, igual um estômago. Ela é um órgão e ela é mesmo órgão, desde o topo da cabeça até o dedão do pé. Então, se eu ativei uma célula aqui na minha mão dirigindo, sem proteção, eu ativo o meu melanócito que está produzindo uma mancha aqui na minha bochecha. Então, a gente precisa ter consciência. O paciente que tem mancha realmente tem restrições, se ele quer ficar com a mancha clareada, ou então ele aceita que vai melhorar, vai piorar, vai melhorar, vai piorar, e é assim esse ciclo sempre, né? Então, assim, o ácido tranexâmico é legal? Mas ele vai ter um efeito sutil e sempre vai ter esse efeito de vai e volta, porque as manchas, elas têm controle quando você está cuidando, mas elas não têm cura, tá bom? Posso passar para a próxima pergunta? Agora ainda tem uma perguntinha da... Que a Priscila complementou no YouTube. Ela complementou a pergunta dela. O Elanceda volume, além de bioestimular o colágeno? Sim. Porque o que ele vai fazer? Digamos, a gente pega uma seringa de 1 ml de Elanceda. Agora não vou lá pegar no armário, mas uma seringa de 1 ml, tá? A gente vai colocar esse 1 ml aqui para projetar o queixo. Então eu coloquei aquele gel aqui e projetei o queixo, igualzinho o ácido hialurônico, tá? Então, eu fiz a projeção do queixo com 1 ml. Isso é uma imaginação, imaginem, né? Projetei o queixo, tá? Ele tem a função de preenchedor, então ele vai ter aquele volume, vai ficar bonito e começa a trocar. Esse volume de preenchedor começa a cair em 3 meses, mas a bioestimulação de colágeno começa a acontecer. Quando dá 3 meses, você continua com o volume, vai manter este volume por um bom tempo, dependendo de qual Elancê você pegar, o S, o M ou o L, né? Porque a bioestimulação de colágeno fez o volume,
e repôs esse volume. Então não adianta, o Elancê, por exemplo, é diferente dos bioestimuladores de colágeno tradicionais. A gente não dilui, a gente não faz nada disso. Ele é para aplicação local, para fazer volume e bioestimulação de colágeno naquele local. No YouTube, o Valdecir perguntou: qual a profundidade da agulha da Dermapen eu uso em cada região da face? E Valdecir, nós temos que ficar 3 horas aqui conversando. Mas assim, de forma geral, nós temos que pensar sempre o seguinte: em qual camada nós queremos atingir da pele? Normalmente a gente quer atingir a derme, né? Porque a derme que tem lá as células que produzem colágeno, os melanócitos que eu falei agora. Então, em cada região da pele vai ser mais fácil ou mais difícil de atingir a derme. Então, por exemplo, a testa. A testa é uma pele que está bem perto do músculo, né? É uma pele mais fina. Então, normalmente você pode usar entre 1,5 na agulha, né? Já a pele do queixo, da mandíbula, você já precisa fazer de forma mais profunda, 2, 2,5, né? Já aqui, pertinho da região dos olhos, é uma pele que é um papel. Você precisa ir com uma nano, né? Uma agulhinha nano. Não dá pra fazer com outra, né? Então, assim, depende muito do paciente. Outra coisa que depende é o seguinte: o paciente é muito enrugado, tá fazendo para rugas, né? Pra melhorar as rugas. Ele é muito enrugado. Eu vou precisar fazer profundidades diferentes em diferentes regiões. Por quê? Por exemplo, ele tem rugas bem marcadas na testa. Então, na hora que eu tô indo na pele que não tá marcada, eu vou com uma profundidade. Na hora que tem a marca, eu preciso ir com outra, porque essa marca tá mais profunda lá na derme, eu preciso ir mais fundo para alcançá-la. Então, é muito individual, né? Na verdade, assim, cada cantinho da face tem uma escolha e cada paciente tem uma escolha. Então, eu não consigo te dizer exatamente, mas no geral a pele aqui da região da pálpebra inferior da olheira é só com nano, né, com agulhinha nano. Aqui é mais fininho, essa região de contorno é mais grosso, né? Aqui na bochecha também mais grosso, não, mais profundo, também pode ser um pouquinho mais profundo. Nariz é superficial, buço mais superficial, tá bom? Pescoço superficial. Mais alguma? Posso vir? Tá. Doutora, a Alana mandou: qual a melhor sequência de tratamentos, considerando o período de 1 ano para uma mulher a partir dos 30 anos? Existe uma sequência ideal de tratamentos? Esse também dava pra gente ficar um dia fazendo esse vídeo. Mas tudo bem, vamos lá. Então, assim, aos 30 anos, teoricamente, a gente já começa a ter sinais de envelhecimento. E por que eu disse teoricamente? Porque tem gente que envelhece de um jeito, gente que envelhece de outro, né? Depende muito dos hábitos das pessoas e da genética e de vários fatores, tá? Então, a gente tem que imaginar uma mulher de 30 anos normal, assim, que já tem alguns sinais de envelhecimento, já tá começando a sentir alguma flacidez, né? Então, a flacidez é interessante tratar e já tem rugas, né, de formação de mímica facial. Então, a minha abordagem inicial seria a aplicação de toxina, na sequência, bioestimulador e, na sequência, embelezamento. Por que embelezamento? Porque uma paciente de 30 anos, apesar de já ter alguns sinais de envelhecimento, ela não tem grandes rugas, grandes sulcos, como um bigode chinês muito marcado, um sulco de marionete muito marcado, né? Então, eu iria para o embelezamento no sentido de preencher uma olheira, se for a queixa dela, um preenchimento labial, uma rinomodelação, um contorno, né, de mandíbula, uma projeção de queixo, né? Mas assim, a partir dos 30 anos, gente, é quase lei, bioestimulação de colágeno. Se você quer frear os sinais do envelhecimento, se você quer diminuir a velocidade do envelhecimento, precisa fazer bioestimulador uma vez por ano. E assim, a vantagem de fazer o bioestimulador, na verdade, eu estava conversando isso com uma paciente ontem, que antigamente isso 10 anos atrás, não tinha recursos, né? Se você precisava fazer gerenciar o seu envelhecimento, você esperava as rugas chegar
né? Elas chegavam e você ia fazer uma cirurgia plástica. Então hoje você consegue gerenciar o teu envelhecimento e ir atrasando essa cirurgia plástica, às vezes até nem fazer. E o bioestimulador de colágeno não entra nisso. Por quê? Porque ele vai mantendo a estrutura do teu rosto sem passar tanto pelo envelhecimento, sem dar volume, sabe? Então ele vai mantendo a tua beleza de dentro para fora, sem parecer aquela face volumosa, sem grandes alterações, né? E a gente consegue fazer preenchimentos mais pontuais de embelezamento. Mas tem pacientes que chegam aqui com 30 anos que precisam estruturar a face, tá? Então, a gente não pode medir isso com todas com a mesma régua, assim, né? Mas assim, com certeza, toxina botulínica, bioestimulador e procedimentos embelezadores com ácido hialurônico, isso com certeza precisa. Doutora, tem uma pergunta no YouTube, da Ana Mota. Tratamento para JAW. Gente, nós vamos ter que fazer muitas lives, porque eu não vou conseguir responder tudo. Mas enfim, vamos lá. Então, o que é o JAW? JAW é esse bulldog aqui, ó, que eu já tô ficando com ele, pra minha tristeza, tá? Então, o que é basicamente o JAW? Aqui, bem aqui, assim, ó, se vocês pegarem vocês em casa aí, vocês vão sentir que tem uma ranhura no osso. Nesse lugar sai a artéria facial, que é o tronco arterial, né, a artéria mais importante da nossa face, que vai fazer a irrigação da nossa face, tá? E essa gordurinha, ela tá ali pra proteger essa artéria, tá? Mas, quando a gente é mais nova, ela tá no lugar certo, né? Ela tá mais pra cima. E aí, à medida que a gente vai envelhecendo, ela cai, assim como tudo. Bem aqui a gente tem o ligamento, né, e o músculo orbicular. Então, essa gordura cai e para nesse ligamento e fica um bulldog. Ó, dá pra ver, né? Fazendo assim, dá, né? Tá? Então, como tratar o JAW? Depende de muitas coisas. Depende. Se a paciente é jovem, a gente vai fazer bioestimulador de colágeno aqui no posterior da face. Algumas exceções, se forem necessárias, para que essa pele aqui cole e faça um efeito lifting, tá? E evitando a formação de grandes jaws. Se a paciente tem falta de contorno, a gente faz o contorno aqui e disfarça o jaw. Se a paciente tem falta de projeção de queixo, a gente projeta o queixo, preenche o pré-jaw para disfarçar o jaw. A gente pode usar fios de sustentação, silhuete, PDO, para puxar o jaw. Lembrando que o efeito de tração dos fios é Cinderela. O que é isso? Dura pouco tempo, tá? E se a paciente tem muita flacidez, muito jaw, a gente faz uma cartinha encaminhando para a cirurgia plástica. Porque nós temos limites na harmonização facial. A gente não pode prometer para o paciente o que a gente não pode cumprir, né? Então, assim, se encaixa muito bem para tratar e prevenir jaw em paciente jovem, né? Isso funciona muito bem. Jovem com flacidez leve e moderada. Quando o paciente tem uma flacidez mais pesada, assim, tem um rosto mais pesado, uma flacidez, né, severa, é só cirurgia plástica, realmente precisa cortar ali a pele e reposicionar tecidos, tá bom? Próximo aqui. Doutora, a Márcia mandou. Tenho alergia a medicamentos, dipirona, anti-inflamatórios não hormonais e posso fazer o ácido hialurônico? Gente, eu também tenho essa alergia de dipirona e anti-inflamatórios não esteroidais. E pode fazer ácido hialurônico assim, bem tranquila, tá? Porque eles não têm a mesma... não se conversam. Não tem a mesma família e tal, não se conversa, pode fazer tranquilamente. E assim, eventualmente, se você precisar tomar alguma medicação, dipirona, que é analgésico, pode substituir por outro. E anti-inflamatório não esteroidal, normalmente a gente não dá, né? Normalmente, se a gente precisa dar algum anti-inflamatório para o paciente, a gente vai para os corticoides. Então, pode fazer. Próxima pergunta. Eliane mandou. Você pode falar sobre o que pode usar na pele após usar botox e preenchidor para durar mais? Posso. Na verdade, a gente não tem milagre, né? A toxina, ela é profissional dependente
e alvo e dose dependente. Então, ontem ainda eu estava falando com uma paciente. Ela perguntou, doutora, existe isso de ter uma toxina melhor ou pior? Então, a gente tem 3 toxinas no mercado, que são as tradicionais, vamos dizer assim. Que é uma americana, uma inglesa e uma alemã, tá? Sem citar marcas. Linhas, deixa eu pegar as caixinhas pra mostrar, né? Vamos ver se a gente aguardou, né? Mas tudo bem. E aí, a gente tem essas toxinas. E agora, não agora, mas recentemente, vou mostrar. Então, uma americana, uma inglesa e uma alemã, tá? E recentemente, não vou dizer recentemente, mas assim, uns 10 anos pra cá, o mercado asiático começou a produzir toxinas para a concorrência dessas clássicas, né? E são toxinas de boa qualidade, né? A gente não pode dizer que não é. E o que acontece muito é que as pessoas desconhecem o produto que estão trabalhando. Então, se eventualmente uma toxina é mais fraca que a outra, que não se pode provar com estudos científicos, é porque o operador, o injetor, não colocou a dose suficiente necessária ou não acertou o alvo muscular necessário, tá? Então, primeiro de tudo, para a toxina durar mais, tem que ter o alvo certo, a dose certa, portanto, o operador, o injetor, tem que saber o que está fazendo com o seu produto. Preenchedor. Existem várias linhas de preenchedores. Também temos as 2 linhas mais tradicionais do mercado, Restylane e Juvederm, tá? Normalmente, as marcas mais caras de preenchedor tendem a ter uma tecnologia que faz durar mais o produto, em até 24 meses. Agora, tem produtos no mercado brasileiro que duram 3 meses. Então, é importante também para o paciente não procurar preço, né? Procurar qualidade, saber o que está sendo aplicado em você, porque isso também vai fazer que o resultado dure mais. Tá bom, fiz a melhor toxina, fiz o melhor preenchimento, como que eu faço para isso durar mais? Cuidar da minha pele. Protetor solar, não tomar sol diretamente, manter sempre a pele bem hidratada, uma alimentação legal, hidratar-se, né, tomar água, tá? Hábitos bons de saúde, assim, né, de vida saudável, e protetor solar e não tomar sol são os que mais fazem durar mais os procedimentos, tá? Agora eu quero aproveitar esse gancho aqui sobre o Botox, que eu me lembrei que uma paciente falou, falei a marca, né? Sorry. Uma paciente me perguntou, doutora, me perguntou hoje, ontem, aliás. Doutora, eu fiz a minha aplicação de toxina há 3 meses e já tô vendo minhas ruguinhas. Será que o meu organismo não tá mais aceitando a toxina? E, gente, não é isso. O que acontece? Eu sou professora disso, então sei do que estou falando. Quando a gente aplica a toxina em bula, tá escrito ali que a duração é de no máximo 5 meses, tá? Duração máxima do produto no seu organismo, 5 meses, tá? Média, 3 a 4 meses. Então, o que acontece? De duração do produto no seu organismo. O efeito de congelamento, de travamento facial, 30 dias, em bula, escrito na bula das caixinhas aqui, ó, tá? Então, a gente espera, quando a gente aplica a toxina, o paciente espera e o profissional tem que explicar isso para o paciente que vai fazer a aplicação, vai ficar paralisado ali por um tempo, 30, 40, 45 dias, e dali, dia após dia, os movimentos vão voltar, até que no final de 5 meses, no máximo, o paciente vai perder toda a toxina, tá? Então, o paciente precisa entender que em 3 meses, é claro que ele já vai ter rugas. Lógico, não vai ter todas as rugas ainda possíveis, mas já vai ter rugas. Então, eu sou um exemplo. Eu tô com a minha toxina, eu fiz faz 4 meses. Então, ó, minha testa já mexe bem, tá vendo? Dobra, mas o meu bravo não dobra, né?
Então, eu ainda tenho toxina no meu organismo, mas eu já tenho rugas. E eu tenho que esperar, só que eu sei, como eu conheço minha mímica facial, eu sei que eu não tenho todas as rugas na minha testa ainda, então ainda tem efeito. Mas eu tenho que esperar um pouquinho, perder esse resultado para fazer uma nova aplicação. Preciso esperar? Não necessariamente, mas eu aconselho sempre a esperar, porque a gente quer que a aplicação de toxina dure muitos anos na nossa vida, a gente não quer fazer produção de anticorpos, né? Então, melhor esperar. Peraí, deixa eu ver se eu respondi essas duas. Respondi. Olá, doutora Camila, Nilce mandou. Minha maior dúvida é qual tipo de bioestimulador usar, Radiesse ou Sculptra. Tenho 56 anos e gostaria de fazer esse procedimento no rosto e pescoço que está um tanto flácido. Então, né, Nilce, a gente volta naquela questão. Primeiro, quão flácido está? Se estiver muito flácido, o bioestimulador não vai fazer um milagre, a harmonização facial não vai fazer um milagre por você. Às vezes é necessário ir para a cirurgia, cortar a pele, né, de excesso e aí sim tratar a pele com bioestimuladores. Eu vou falar para vocês de preferência pessoal. Eu prefiro usar o Sculptra na face e o Radiesse no pescoço, tá? Mas eu não que eu não use Radiesse no pescoço também, na face também. Uso, mas eu gosto mais de usar Radiesse no pescoço. Por quê? Porque o Radiesse, ele tem a partícula bem pequenininha, então ele tem menor tendência de formação de nódulos depois, e o pescoço, como é uma pele fina, é um lugar mais fácil de formar nódulos, então eu gosto mais do Radiesse, acho ele mais interessante. Mas volta e meia eu vivo fazendo Sculptra nos pescoços das pacientes também, quando eu acho que tem muita flacidez. Qual escolher? Não sei, depende de tanta coisa. Ah, o seu rosto é mais pesado? Eu vou mais pro Radiesse. Você tem um emagrecimento facial acentuado? Eu vou mais pro Sculptra. Quanto de flacidez tem aí? Ah, precisa de 1, 2, 3, 4 sessões? O que você espera desse tratamento? Você espera que a flacidez suma completamente? Nem adianta fazer. Você espera que o teu pescoço fique mais firminho, tua face fique mais firminha? Ok. Quantas sessões vamos precisar? Não sei, preciso avaliar. Preciso puxar essa pele para sentir, tá? Então, assim, o bioestimulador, ele não faz milagre. Ele vai tratando a qualidade da pele e vai deixando essa pele cada vez mais firme e mais grudadinha. Mas ele não faz isso, né? Ele não faz isso, tá? Ele realmente precisa de várias aplicações se a pessoa quer esse efeito super colado, tá bom? A doutora Érica mandou. Lúpus e aplicação de toxina botulínica. Se estiver controlado, pode ou não pode de jeito nenhum? Então, assim, ó, eu até tenho uma historinha pra contar sobre isso. Quando eu fazia especialização de harmonização facial, eu tinha uma colega que tinha lúpus. E o único procedimento que o médico dela liberava ela fazer era a aplicação de toxina botulínica. Ela não podia fazer preenchedor com ácido hialurônico, não podia fazer de jeito nenhum bioestimulação de colágeno, né? Então, o único procedimento que ela fazia era a aplicação de toxina botulínica. Depois de um tempo, o médico liberou ela para ela fazer a aplicação de ácido hialurônico, aí ela fez e tal, medicada, e deu tudo certo. Mas não quer dizer, porque a Geisa fez lá, minha colega, que é assim. Se a gente for pegar em bula dos medicamentos, né, preenchimento, toxina botulínica, bioestimuladores colágenos, a gente vai ver que doenças autoimunes são contraindicações. Então, para você ter segurança no que você vai fazer, você pode pedir uma cartinha para o médico pedindo a liberação. Como eu acho? Se o paciente está controlado, eu faço a aplicação, tá? Porque a quantidade de toxina a ser aplicada para ter uma ativação do sistema imunológico é muito pequena. A gente vê estudos, né, a ciência e tal, a dose para conseguir um estopim da doença tem que ser muito maior do que as unidades que a gente faz para estética, né? Mas muito maior mesmo, gente. Então é uma coisa bem acima do que a gente usa. Mas para você sentir segurança, você pode pedir uma cartinha do médico, porque se qualquer coisa acontecer, você está dividindo a responsabilidade, ele é corresponsável com você, né? Porque o paciente, se acontecer alguma coisa com ele, ele não vai falar, ai, porque
não sei o quê. Ele vai vir em cima de você e vai falar, como é que você fez, né? E explica pra ele a situação. Olha, quando eu aplico a toxina, a toxina vai lá no seu músculo, mas o organismo vai produzir anticorpos para tentar degradar essa toxina. Isso pode, né, ativar o seu sistema imunológico e a doença aparecer. Então é importante que o paciente tenha ciência disso e escolha isso. Você tem que lembrar que não é sua culpa que ele tem lúpus, não é sua culpa que você não pode aplicar a toxina nele, por mais que ele ache que é sua culpa. Não é sua culpa, né? Então, às vezes é melhor você abrir mão disso do que ter um problema futuro. Mas, paciente controlado, eu faço aplicação de toxina botulínica sim. Essa é a minha conduta. Mas, gente, faz anos que eu faço isso, já tenho uma experiência na área, né? Não tô dizendo pra vocês fazerem, tô dizendo pra vocês pegarem cartinha do médico, tá bom? S. Correia. Doutora, apliquei ácido hialurônico divididos por 2 olheiras da Belotero. Estou no 8º dia e deu edema, está inchado. Quantos dias mais ou menos ele costuma baixar? Então ela aplicou uma seringa de Belotero, pelo que eu entendi, que é uma marca comercial da Merz, muito boa, dividida por 2 olhos. Então, meio ml de cada lado, que é uma quantidade normal, assim. Normalmente a gente aplica uma olheira comum, meio ml de cada lado. Tem tanta coisa que pode ter acontecido aqui que, meu Deus, né? Pode ter tido contaminação na hora da aplicação e ela tá com uma infecção aqui dentro, por isso que tá inchada. Pode ter sido usado um ácido hialurônico, porque a Belotero é uma linha, né? Tem vários preenchedores dentro dessa linha. Um ácido hialurônico com swelling factor muito alto. O que é isso, Camila? Com uma capacidade de atrair água muito grande. O que ele fez aqui nessa região que é toda irrigada, com calha lacrimal e tudo? Ele fez uma bolsa e não vai sair dali a não ser que tire o produto. Pode ter sido uma aplicação muito superficial, por isso que a bolsa está visível, né? Então não some. Então o edema pode ser por várias coisas. Pode ser um processo alérgico, porque tem lidocaína envolvida, tem anestésico envolvido, então fez um edema por alergia. Tem muitas coisas, mas eu iria assim, as principais fontes de edema na região da olheira são aplicação superficial e escolha errada de material preenchedor, né? Um material preenchedor que atrai muita água. Então eu iria nessas 2 opções e para tratar essas 2 opções é só removendo o ácido hialurônico dali, né? Usando a hialuronidase para tirar o ácido hialurônico, resolver esse edema e fazer uma nova aplicação. No 8º dia, normalmente os pacientes têm pouquíssimo edema ou nenhum, né? Ela está dizendo que no 8º dia deu edema e está inchado. Quantos dias mais ou menos ele costuma baixar? Normalmente os pacientes com edema aí de 3 a 5 dias. No 8º dia tem muito pouco, para não dizer nenhum, tá bom? Eliane, doutora, isso já respondi. Você pode falar sobre o que usa na pele após usar botox e preenchedor para durar mais? Obrigada. Então já falei, protetor solar e fugir do sol. A Iana mandou melhor bioestimulador para linhas do pescoço e colo. Falei já para vocês também. Eu gosto muito do Radiesse para o pescoço e colo, porque essa pele de pescoço e colo é muito fininha, né? Então, como a partícula dele é menorzinha, a tendência de fazer nódulo é menor. Mas não quer dizer que eu não use o Sculptra, eu uso também, tenho vários pacientes que eu uso. Então precisa muito daquele feeling assim esse paciente precisa disso, esse disso, precisa de conhecimento de causa para poder realmente, é isso ou aquilo, né? Mas assim, primeira escolha seria o Radiesse para mim. A doutora Érica mandou: se fiz a aplicação de Botox hoje, devo esperar 15 dias para tomar a vacina da Covid-19? Gente, esse assunto é polêmico, hein? Então, assim, quando a gente toma uma vacina, qualquer vacina, seja da Covid, seja de gripe, seja do que quer que seja, a gente fez uma ativação do sistema imunológico, tá?
Então, o nosso corpo vai produzir anticorpos para combater aquele vírus que veio através da vacina. Seja o vírus morto, vírus inativo, pedaço do vírus, RNA do vírus, porque agora tá todo mundo entendido de vacina, né? Então, qualquer coisa que veio dentro da vacina vai ativar o nosso sistema imunológico para o nosso sistema imunológico produzir anticorpos, tá? Contra isso. O que são esses anticorpos? Eles são guerreiros, tá? Então eles estão lá prontos para a guerra. Por quê? Se vier o vírus, eles já estão prontos, eles combatem o vírus e a gente não se contamina, tá? Então quando a gente toma uma vacina, a gente produz anticorpos, tá? Para aquilo. Então eu tomei a vacina, qualquer vacina. Dali a alguns dias eu vou fazer toxina botulínica. Eu posso efetivamente perder o efeito da minha aplicação? Ninguém sabe. Por quê? Porque vamos pegar a vacina do Covid. Você produziu anticorpos específicos contra o vírus da Covid, não contra a proteína da toxina, tá? E os estudos, a doença é muito nova, a gente não tem estudos longitudinais provando A ou B. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, inclusive, fez uma nota dizendo que não tem ligação porque não tem estudos. Que pode, eventualmente, se tiver ligação, a gente vai descobrir daqui 2, 3 anos. Mas hoje não tem estudos, tá? Para provar isso. O que eu percebo na minha prática clínica? Eu tive 2 pacientes que aplicaram, fizeram vacina num dia e estiveram aqui no dia seguinte para fazer toxina. E eu tive que usar uma dose muito maior do que o normal, do que eu usava nelas, que são minhas pacientes recorrentes, para conseguir o travamento. Então, mas assim, eu tive outras tantas que aplicaram a vacina e vieram e não deu problema nenhum. Então isso não tem assim uma explicação, gente. Não mudei nada na minha prática clínica, não estou deixando de fazer toxina em quem vem e tal. É realmente ao longo do tempo que a gente vai descobrir. Mas a gente tem que entender essa lógica. Quando aplica a vacina, produz anticorpo. Será que esse anticorpo vai quebrar a molécula da toxina? Não sabemos. E o contrário apliquei toxina, vou tomar a vacina. O anticorpo que foi produzido contra a molécula da toxina vai alterar minha vacina? Não vai. Pode ir tranquilo. O contrário, não tem problema nenhum, tá? Por quê? Porque, como eu disse antes, a quantidade que a gente faz aplicação de toxina para rugas estéticas, assim, né, para fins estéticos, é muito pequenininha, produz muito pouco anticorpo para interferir em qualquer outra coisa, tá? Camila, queria saber, a Lana também mandou, queria saber quais procedimentos você mais gosta de usar para linhas no pescoço. Aquelas 2 linhas por ficar muito tempo no celular e no colo, dobrinhas do sono, para paciente com 35 anos. Gente, vocês estão incomodados com o pescoço, né? Nossa. Mas tudo bem, vamos lá. Então, o pescoço, eu gosto, a minha sequência, mais ou menos, de tratamento do pescoço é o seguinte. É a aplicação de toxina Nefertiti, tá? São pontos avançados de toxina, importantíssimos. Relaxa o pescoço. Aí, faz a bioestimulação com Radiesse, tá? Quantas sessões? Depende do pescoço. Ela tá falando aqui 35 anos, já tem algumas dobrinhas. 1 ou 2 sessões, tá? E aí, as ruguinhas que sobram, dobrinhas do colo ou as linhas por ficar muito tempo no celular, aí a gente vai analisar se a gente vai para Skin Booster ou para fios de PDO lisos, tá? Eu não gosto de fazer preenchimento nessa região, eu acho que fica aparente, não gosto. E se eu for fazer, é com um material muito, muito, muito fininho, porque senão não fica legal, tá bom? Então, normalmente a sequência que eu dou é essa. A Janice mandou, o Botox demora para aparecer? Então, assim, em bula, algumas marcas dizem que demora até 5 dias para começar a fazer o efeito, tá? O que a gente sabe? Que a ligação inicial da proteína, da molécula da toxina com o músculo demora em torno de 4 horas, tá? E que quando ela chega lá, até ela fazer o processo para parar de liberar o neurotransmissor que vai fazer a movimentação muscular, até acontecer toda a mágica, em torno de 2 a 3 dias começa a aparecer um
um peso nas expressões faciais, para ficar mais travadinho em torno de 5 a 7 dias, e esse resultado vai melhorando. Em 15 dias a gente tem o efeito final. Não vai dar tempo de terminar. A Iana mandou: sequência ideal de tratamentos na sua opinião? Meu Deus, não sei responder isso, porque depende do paciente. Mas assim, digamos, vem um paciente para fazer tudo, né? Eu gosto de fazer toxinas e preenchimentos. Por quê? Porque eu animo o paciente. Ele vai sair daqui com a autoestima elevada, com um fator uau que importa, né? Isso tudo assim já dá um gás pra ele, sabe? Eu já fiquei mais bonita, já fiquei mais jovem, já fiquei menos enrugada, mais rejuvenescida. E daí na sequência tratar a qualidade de pele e fazer bioestimulação. Normalmente eu faço isso, mas isso depende, gente, depende de cada paciente. Ontem eu atendi um paciente homem, ele fez toxina, mas ele quer cuidar da qualidade de pele primeiro, né? Sendo que ele tem muitos lugares para preencher, mas ele quer fazer outra sequência e a gente conversou, alinhei expectativas, disse que vai demorar para ele ver o resultado, né? Porque o bioestimulador demora, a qualidade de pele demora, e ele tá ok com isso, então a gente vai seguir isso, tá? Ela também perguntou: lipoenzimática de papada resolve ou apenas melhora em casos de papada por gordura? Sim, lipoenzimática só resolve, só melhora se tiver gordura. Se tiver flacidez não adianta nada, tá? Agora o que acontece? A gente tem que pensar na bexiga, sabe? Um balão cheio de ar. Então é uma papada cheia de gordura. À medida que eu aplico a lipoenzimática, eu tô murchando essa bexiga, tirando o ar dela. E a pele vai ficando mole, tá? Então, eu hoje indico para mulheres até uns 30, 35 anos, onde a gente pode melhorar essa flacidez ainda, o organismo tem colágeno para melhorar. Homens, eu até indico mais velhos, porque a gente tem outros recursos assim para fazer com os homens, às vezes tem muita gordura mesmo, para tracionar precisa, né? Mas enfim, a gente tem que pensar que à medida que eu tiro a gordura, eu esvazio esse balão e a pele vai ficar flácida, tá? A lipoenzimática resolve? Resolve muito bem se tiver gordura. Se tiver flacidez, se tiver papada por falta de projeção de queixo, por falta de contorno, não vai resolver, porque ela resolve gordura, tá bom? E tem que lembrar sempre da flacidez residual. Tem que avisar o paciente: olha, pode ser que a tua gordura toda saia e você ainda fique com papada porque tua pele vai ficar pendurada. E aí eu tenho que tratar a tua pele depois. A Letícia mandou: pode falar sobre o Nabota? Então posso falar sobre o Nabota. Então o Nabota é uma toxina que entrou no mercado brasileiro em novembro, acho, de 2020, né? Então é bem recente. Ela é coreana e ela é vendida pelo laboratório da Renova, aqui no Brasil, tá? Ela tem apresentação, um frasquinho de 100 unidades e ela faz equivalência, né, com esse aqui, tá? Os estudos recentes dela mostram que ela é boa. E aquilo que eu falei, né, gente, ela é aprovada pelo FDA americano, também na União Europeia, ela já é usada lá, mas assim, tudo que envolve toxina botulínica envolve 3 elementos: dose, alvo e operador. Então, se você vai usar na bota, pode usar tranquilamente. Conheça o produto que você usa, leia a bula, leia estudos científicos, entenda, né? Não vá seguir receita de bolo, por favor. Coloque a dose certa no músculo-alvo certo, que daí vai dar tudo certo. Tá bom? Então, assim, as toxinas botulínicas hoje aprovadas no mercado brasileiro são todas toxinas botulínicas tipo A, tá? A gente tem 8 sorologias diferentes de toxina botulínica, mas as que funcionam para rugas são a tipo A. Então, todas elas têm mais ou menos a mesma duração, todas elas têm... Por quê? Porque é uma proteína derivada de uma bactéria. Então, o caminho que ela vai fazer no nosso sistema imunológico é igualzinho, tá? Então, depende de você conhecer o produto que você usa. Então, eu conheço esse.
eu me dou bem com esse, vou aplicar esse, que aí dá tudo certo, tá? Que aí você fica tranquilo e sabe que colocou a dose certa, né? É muito importante esse negócio da dose, do alvo e do operador, tá? Então, a Anabota é boa? É boa se você usar direitinho essas 3 situações que eu falei. Dose, alvo e operador. Gente, 5 minutinhos daí nós terminamos, tá? 1 hora de live. Existe sequência melhor de tratamentos? Exemplo, primeiro botox, depois preenchimento, etc. Então, esse já meio que respondi, né? Que, na verdade, depende, né? Por exemplo, se eu pegar uma paciente de 20 anos que não tem que fazer toxina, ela tem que fazer preenchimento labial, porque ela tem o lábio assimétrico. Então, a minha prioridade vai ser o preenchimento labial. Então, não existe uma sequência ideal de tratamento, existe uma sequência ideal para aquele paciente, né? A gente tem que entender a queixa do paciente. O paciente veio queixando-se do suco de marionete. Aqui. Se eu não tratar essa marionete por primeiro, a chance de eu perder o paciente é muito grande, tá? Então não adianta falar, vamos fazer aqui uma bioestimulação de colágeno, vamos fazer isso e aquilo, daqui 6 meses tua marionete vai estar melhor. Não adianta. O paciente vai ficar chateado com você, né? Ele fica desapontado, ele quer que resolva o problema dele. Como eu disse pra vocês já em outra pergunta, normalmente eu faço toxina e preenchimentos por primeiro e depois qualidade de pele e bioestimuladores. Tá bom? Tratamentos para gordura, mas pouca flacidez de papada. Então, isso também já respondi mais ou menos, né? Ela pergunta aqui, lipoaspirativa ou enzimática? Eu não tenho experiência com lipoaspiração do papado, não faço e tenho minhas ressalvas de serem feitas assim, fora de centro cirúrgico, tá? Porque o pescoço é uma região tem muitas coisas importantes aqui pra gente, né? Mas enfim, cada um sabe de si. O que eu falaria? O paciente tem gordura e tem pouca flacidez, então deve ser jovem, né? Pode fazer a lipoenzimática tranquilamente, só que se tiver muita gordura não vale a pena, e vale a pena realmente fazer uma lipoaspiração de papada, né? Mas tem que procurar o profissional correto para fazer isso. Fios de PDO não são injetáveis? Parecem injetáveis, são literalmente fios mesmo, Eles parecem um fiozinho de cabelo, tá? Então eles vêm dentro de uma agulha, a agulha tem lá pensa na agulha como um canudinho, tá? Então dentro desse canudinho, o fio fica lá dentro, tá? Preso por uma borrachinha ali, e esse fio ele é de polidioxanona, e é um fio que é usado desde a década de 60, ele foi feito para cirurgias abdominais. Então, por exemplo, lá na década de 60 abriam o cara e costuravam o estômago dele com esse fio. Depois, quando a pessoa morria, via-se que tinha uma rede de colágeno ali, tá? Então, observou-se essa nova formação de colágeno e colocou o fio de PDO, então, para esse uso, né? Para uso estético, realmente. Então, os fiozinhos, eles ficam dentro de uma agulha, como acoplados, assim, ali, presos ali com essa borrachinha. A gente coloca a agulha dentro da pele, põe o dedo, segura o fio e puxa a agulha. Daí o fio fica lá dentro, né? Então, é mais ou menos isso. A gente não chama ele de injetáveis porque você não tem que fazer a força de injeção, entendeu? Então, eles são agulhados, não são injetáveis. E eles são um fio mesmo. Eles têm vários formatos, lisos, né, que é igual um fio de cabelo, daí tem várias espessuras, mais grosso, mais fino, mais comprido, mais curtinho. Tem os parafusos, que é como se fosse um fio de cabelo enroladinho assim, tá? Também é preso na agulha. Tem os espiculados, que é um fio liso, cheio de espículas, assim, como se fosse espinho, sabe? Um limoeiro que tem espinho. Então, é como se fosse isso. E tem os sculpts, que são fios também lisos, e daí é como se fosse uma lâmina, mesmo produto do Sculptra, tá? Que também faz bioestimulação de colágeno, e ele tem cones, esses cones são móveis,
Então a hora que você puxa ele é um fio liso com um monte de conezinho. A hora que você puxa ele no tecido, esses cones prendem a pele e levantam, tá? Mas todos os fios de tração, seja silhuete, PDO e tal, o efeito de tração deles dura pouco tempo, tá? É verdade que Radiesse é melhor para o tratamento de flacidez de linhas no pescoço e colo? Então, ó, meio-dia, última pergunta, tá? Vai sobrar um monte, nós combinamos para fazer outra semana que vem. Não é verdade que ele é o melhor. O melhor depende de cada paciente, o melhor depende de cada operador. Se eu der na mão de uma pessoa que nunca lidou com Radiesse para aplicar no pescoço e colo, com certeza não vai ser o melhor. O melhor vai ser aquele que ela está acostumada a usar, que vai ter o melhor resultado. Eu gosto muito de Radiesse, já falei pra vocês, porque a partícula dele é pequenininha, então eu acho que ele fica muito bem no pescoço e no colo e tal. Mas eu faço Sculptra, faço Eleva, então realmente não existe o melhor, existe o mais indicado para aquela pessoa, tá bom? Gente, gostei muito. Deixa eu ver se mais alguém aqui mandou alguma coisa. Não? Gostei muito, achei muito legal, espero que vocês tenham gostado, né? Realmente a gente tento deixar o conhecimento da maneira mais simples possível para que vocês entendam, para que os profissionais possam aprender, né, comigo, para entregar a melhor harmonização facial para os seus pacientes, para que os pacientes também entendam e consigam aí buscar melhores profissionais, tá bom? Um beijo e até semana que vem!